da doutrina espírita acerca de todas essas grandes e revolucionárias pesquisas? Bem, assim como a ciência explica o mecanismo como os fenômenos se processam, como esses fenômenos acontecem, a doutrina espírita ela faz uma aliança com a ciência explicando como o mecanismo, e a doutrina espírita oferece o porquê. Toda essa ação do pensamento é o espírito mortal, somos nós, seres pensantes, nós é que somos a sede do conhecimento, do saber, de todo amor, nós espíritos imortais. E o pensamento é a alavanca para o espírito imortal crescer, evoluir e caminhar em direção à sua destinação final, que é a felicidade suprema, a felicidade absoluta. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o livro Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império, de Paulo Roberto Viola. A missão de médico dos pobres e apóstolo do espiritismo todos já conhecem. Com este livro, você vai conhecer o outro Bezerra de Menezes, que antes de sua conversão ao espiritismo já trazia a sólida natureza humanitária, moral e ética de uma vida a serviço do Evangelho de Jesus. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. Por apenas R$ 18,00 você vai receber o livro mais a revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Ampare sua família utilizando a rede de hospitais e clínicas Semeru. Com equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados, as unidades Semeru possuem serviços de internação, emergência, consultas, exames laboratoriais e complementares, além dos centros de tratamento intensivo e cirúrgico. Os melhores convênios e planos de saúde, individual e empresarial, você encontra na rede de hospitais e clínicas Semeru. Central de atendimento 2414-0013. O Correio Espírita é um jornal mensal a serviço do espiritismo. Ele conta com uma equipe do mais alto nível, abordando a temática espírita e temas da atualidade na visão espírita. Vá ao seu jornaleiro e peça o seu exemplar. Você pode fazer a sua assinatura pelo site www.correioespírita.org.br. Continua em nossos estúdios o Dr. Fabiano Nunes. Ele é médico, pesquisador e expositor espírita e está nos falando sobre o pensamento. Fabiano, onde é a sede do pensamento? Essa pergunta Allan Kardec já havia feito aos benfeitores espirituais da humanidade em relação à sede do espírito, e os espíritos explicaram que não há como definir um local, uma sede. A inteligência e o pensamento também se espalham por todo o sistema nervoso. Ou melhor, nós como espíritas sabemos que a sede do pensamento, a sede da inteligência, somos nós, espíritos imortais, que utilizamos as diversas ferramentas do espírito. O cérebro do corpo espiritual ou perispírito, o cérebro físico. Mas em termos de análise de onde se processam os pensamentos nas estruturas cerebrais, os exames que nós conversamos anteriormente, a tomografia computadorizada associada ao tomógrafo de emissão de pósitrons, até a ressonância magnética que analisa metabolismo cerebral, tem mapeado diversas regiões do cérebro onde os fenômenos se processam. Entretanto, viu-se que, diferente do modelo anterior, do século passado, que era o modelo estanque, de um cérebro fixo, o cérebro ele se modifica. Então, pessoas que têm lesões em determinadas áreas estão sendo estimuladas para que outras áreas do cérebro assumam aquela função. Isso em relação à fala, até mesmo em relação à motricidade. Então, a sede do pensamento ela é indefinida e parece que ela é modificável pela ação da mente. Então, as estruturas cerebrais influenciam o cérebro e o pensamento
influenciam o pensamento, e o pensamento numa outra mão dessa via faz umas modificações no cérebro. Então, pelo que você está me dizendo, as pessoas que tiveram alguma lesão cerebral já têm alguma esperança pela frente, grande, né? Sim, esse é um mundo novo e promissor que vem pela frente. Nas obras de André Luiz, ele fala sobre tratamentos magnéticos que são feitos na espiritualidade em pessoas. A ciência tem aplicado eletromagnetismo no tratamento de doenças como, por exemplo, a depressão. Algumas alterações cerebrais, funcionais, estão sendo tratadas com eletrodos dentro do cérebro, estimulando áreas cerebrais para que aquela problemática seja solucionada. E houve até relatos de pessoas em grau de lesão cerebral avançada, até em estado vegetativo, onde foram implantados eletrodos dentro do cérebro, acoplados a equipamentos que fazem uma estimulação contínua, e aquela pessoa que estava numa vida praticamente vegetativa despertou e caminha a ciência em direção a entender que a sede do pensamento, a sede do ser, somos nós, espíritos imortais. Porque quando a estrutura cerebral recuperou a sua possibilidade de funcionamento, o espírito voltou a ter o comando das suas funções cerebrais. Agora, Fabiano, como utilizar o pensamento para a obtenção de bons resultados no organismo, boa saúde, equilíbrio físico e mental? Existe um livro, já conversamos até no bloco anterior, chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro é um livro também de 1958, totalmente dedicado ao estudo do pensamento. Então, Emmanuel explica que o pensamento é uma energia, uma força com capacidade transmissora e de captação. É uma matéria mensurável e concreta, corroborando o que o outro espírito, André Luiz, também fala no mesmo livro Evolução em Dois Mundos, que nós já citamos, mas no outro capítulo, capítulo Alma e Fluidos, onde André Luiz explica que o pensamento ele é uma energia com capacidade de ser ponderada quanto ao seu tamanho, ao seu comprimento, à sua largura, à sua pulsatilidade, à frequência. Num comportamento semelhante, a energia eletromagnética, por exemplo, a energia luminífera, a energia térmica, que se propagam em ondas, a energia sonora. Então, o pensamento é ação, é energia viva com capacidade de plasmar a saúde, moldar o cérebro e moldar o ambiente à volta. Então, imagine o seguinte, um computador. No computador nós não colocamos uma programação, nós colocamos ali um programa e quando se aciona um determinado ponto daquele programa, ele abre o programa e funciona dentro do input que a pessoa colocou na máquina, não é assim? O nosso cérebro, como ele tem essa neuroplasticidade, ele funciona como um computador. Nós passamos o dia programando a nossa mente com essas informações. E em determinados momentos, essas informações são acionadas e funcionam como um computador. Então, qual é a grande aprendizagem? É preciso se reprogramar mentalmente. Inserir, vamos dizer assim, programas salutares, benéficos, positivos, para que, em determinadas situações, o nosso comportamento siga a influência dessas informações que nós plasmamos em nossa mente e nosso espírito. Jesus, ele nos ensinou a utilizarmos o bom pensamento? O tempo todo, Jesus se apresenta como o educador, mas um educador diferente, que apresenta sempre modelos simples, passíveis de serem reproduzidos, porque não adianta apresentar um padrão inalcançável, como um professor que chega numa escola e dá uma matéria fora do alcance dos alunos que estão no jardim de infância, na alfabetização. Então, qual o padrão que Jesus oferece? A sua vida, o seu exemplo. Em Mateus, no seu capítulo 5, Jesus diz assim: tendes aprendido com os antigos. Os antigos diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhares para uma mulher